Olá, tudo bem contigo? Você é uma pessoa mais intuitiva ou uma pessoa mais racional? Aliás, você sabe o que é intuição? Se você assistir essa série de vídeos, 7 vídeos, você vai descobrir o que é intuição e 7 temas a ela relacionados. Eu sou Fábio, neuropsicólogo, um dos fundadores do Instituto Neuropsi, que trabalha com desenvolvimento humano integral, a partir de pesquisas científicas, de grupos de estudos, grupos de práticas, de eventos científicos, de treinamento e outras coisas. E eu venho trazer para você, então, o tema da intuição, com 7 vídeos. Esse tema eu venho estudando há mais ou menos 30 anos. Quais são os temas dos nossos 7 vídeos? O primeiro, que é o de hoje, inclusive, intuição. A gente vai fazer um apanhado para que você já tenha uma ideia deste tema. O segundo, emoção e intuição. O que esses dois temas têm a ver um com o outro? São a mesma coisa? Intuição e emoção são complementares? Como que funciona isso? O terceiro, o novo inconsciente, que é o modelo mais atual de processamento humano, no qual nós nos baseamos para também ter uma perspectiva sobre intuição. Você vai se surpreender com este modelo. O quarto, mindfulness, que trabalha com o treino da atenção. É possível desenvolver a nossa atenção? As pesquisas sugerem que sim, como você deve saber. Mas e o que isso tem a ver com intuição? Você vai descobrir neste quarto vídeo. No quinto vídeo, a gente vai trabalhar aplicações. Afinal das contas, se somos intuitivos, se existe intuição, para que serve a intuição? Para a vida pessoal, para a vida profissional, tem a ver com espiritualidade? Você vai descobrir neste quinto vídeo. No sexto vídeo, esse é um vídeo perigoso, a gente vai trabalhar os aspectos sombrios da intuição. Intuição não leva apenas gente para coisas boas e só para acertos. A gente também se engana e muito. Então quem trabalha com intuição precisa conhecer isso. Os vieses, os auto-enganos, e esse vai estar junto no sexto vídeo que você vai trabalhar. E o sétimo vídeo, que é o último que a gente vai encerrar, a gente vai apresentar o método 2.0, Intuição 2.0, que é um método que a gente desenvolveu ao longo destes 30 anos de pesquisa, também trabalhando com grupos, para você ter uma ideia de quais são os principais elementos voltados ao treinamento da intuição. Tá gostando? Então vamos lá, vamos ver o que é intuição. Muito bem, então intuição, o que é isso? Para a gente começar a falar de intuição, a gente precisa lembrar do psicólogo Daniel Kahneman, Prêmio Nobel em Economia, que escreveu este livro, Rápido e Devagar, que é uma síntese da pesquisa dele de muitos anos, né? A partir desse modelo, aliás, deixa eu mostrar já o livro atual dele, que é O Ruído, onde ele sai de um processo mais individual e entra para um processo mais coletivo. Esse livro é de 2021, super bacana. O trabalho do Kahneman mostrou que nós temos 2 sistemas de processamento mental. O sistema 1, que é rápido, automático, intuitivo, emocional, né? E por conta disso inconsciente. Funciona de uma forma, digamos assim, automática, sem que a gente se dê conta desses processos. E o sistema 2, que ele é mais lento, mais lógico, mais voluntário, né? Mais consciente e deliberativo, ou seja, controlado pela nossa própria vontade. Esses sistemas, eles funcionam sempre em comunhão um com o outro. Por outro lado, o sistema 1, que é esse sistema rápido, ele é muito mais proeminente, muito mais funcional, ele funciona mais, não é funcional, ele é mais prevalente, ele funciona mais do que o sistema 2, porque o cérebro tende a ser econômico. Deixa eu dar um exemplo simples para vocês, né? Se você, por exemplo, está caminhando e você ouve um barulho de carro, você não vai olhar e ver e calcular a distância que vem aquele carro, a velocidade que ele vem, a sua velocidade. Se você fosse fazer esse cálculo, você estaria usando o sistema 2. Né? Até você chegar ao resultado, você já estaria com asinhas batendo no céu, ou seja, não daria tempo de você fazer isso. Então o que você faz, você olha e tem um impulso rápido de sair daquele processo, né? De sair da trilha do carro, e depois aconteça o que acontecer, né? Enfim, você busca salvar-se. Então, o sistema 1 é um sistema rápido, muito voltado à sobrevivência. O 2 também é voltado à sobrevivência. E como eu disse, eles funcionam de forma integrada. Bom, essa é uma base. E como eu já falei também para vocês, o sistema 2, ele é muito frequente, ele é mais frequente do que a gente imagina, porque a gente não tem os processos tão conscientes como a gente gostaria de ter. Como a gente vai ver aí
no vídeo 3 do Novo Inconsciente, onde a gente vai descer mais neste nível para você ter essa ideia mais bacana, ok? Muito bem, deixa eu arriscar fazer um conceito de intuição para vocês. Intuição, como você já viu, tem a ver com processamento não consciente, né? Em geral, quando a gente fala de intuição, a gente está falando de inputs, de entradas de informação, entradas de experiência, né? Num nível não consciente, ou seja, a gente não se dá conta de que estamos tendo aquela percepção, de que estamos tendo aquele aprendizado, né? E isso em vários níveis, que é o que a gente vai ver logo na sequência, em vários tipos de entrada de informação. Em consequência disso, dessa entrada não consciente, a gente vai ter também um input, ou melhor, um output, um resultado que é não consciente. Tal como a entrada foi não consciente, o resultado também é não consciente. Na maior parte das vezes. Ele pode ser também semiconsciente ou até consciente, né? E como que acontece essa saída dessa informação que entrou na gente de forma não consciente? A partir de um julgamento, por exemplo. Nós estamos continuamente julgando o ambiente. Quando a gente se depara com alguma coisa, a gente tem uma sensação de valor. Julgamento aqui é atribuir valor, no sentido de que se é bom, se é ruim, né? E se é bom e se é ruim, estou falando em aspectos mais básicos, se é bom a gente se aproxima, a gente se interessa, a gente quer, se é ruim a gente se afasta, né? Então, um julgamento que usualmente vai orientar a tomada de decisão. Todas as nossas tomadas de decisão são baseadas em julgamentos, sejam eles individuais ou coletivos. Aliás, processos coletivos também fazem parte do processo da intuição, né? Então, essa sensação, esse sentimento que a gente tem a respeito das coisas, que atribui valor a elas, orienta a nossa tomada de decisão, que é uma das saídas mais fortes do processo intuitivo. E creiam, a maior parte das nossas tomadas de decisão são intuitivas, não são deliberadas, não são lógicas, não são mais racionais, como a gente percebe que elas de fato são, né? Mas a saída pode ser através de ideias também. Então te ocorre uma coisa, né, uma ideia diferente na mente, né? Ou pode ser também através de uma ação. Você está fazendo alguma coisa e de repente você faz outra automaticamente, sem se dar conta do que você fez, né? E aquilo tem a ver com um processo intuitivo. Ou seja, foi um processo de saída de alguma coisa que você aprendeu sem perceber. Pode ser também através de sensações. Algo que ocorre no seu corpo. Aliás, a intuição acontece muito mais no corpo do que na consciência, na cognição, na percepção consciente que a gente tem das coisas. Importante que se diga que a intuição não acerta sempre. Ela leva tanto para o erro quanto para o acerto. Mas ela é útil à nossa sobrevivência e por isso ela está aí funcionando, né, desse jeito como a gente, digamos assim, consegue funcionar, que é o nosso melhor jeito. Ela está ligada à evolução. E o aprendizado com os erros também aperfeiçoa a nossa intuição. Ok até aqui? Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho dos tipos de intuição para você, então. A gente tem um tipo de intuição mais básica ligada à regulação da nossa homeostase, ou seja, da nossa própria sobrevivência, né? Então a gente tem aí pulsões, tem motivações ligadas ao prazer e à dor. A gente se aproxima, busca as experiências de prazer e se afasta das experiências de dor. A gente não tem muito claro por que a gente faz essas coisas, mas a gente faz isso de uma forma geral, né? E aqui também eu já estou falando de emoções, que a gente vai ter um vídeo especificamente para falar sobre elas, né? Emoções que são mais corpo, que são mais a nossa experiência, digamos assim, corpórea, são processos mais neurológicos, mas que se revelam a partir de sentimentos. Então, emoção é aquilo que acontece no nosso corpo e está ligada à sobrevivência, e aquilo que vem à nossa consciência a partir de sentimentos, ainda que nem todos os sentimentos sejam conscientes, também trazem insights para a gente, trazem informações, trazem vontades de fazer as coisas, né? Um dos pesquisadores muito bacanas, que é o Antônio Damasio, um neurocientista português naturalizado nos Estados Unidos, escreveu vários livros, inclusive pesquisando a questão da intuição e da emoção em particular, né? A ele é atribuído o mérito de ter trazido a intuição para o estudo acadêmico neurocientífico, né? E ter mostrado que a intuição, que a emoção, que é uma das bases da intuição, faz parte da nossa tomada de decisão. Ele traz que os sentimentos são a base da própria cultura, ou seja, tudo que a gente tem hoje vem de níveis não conscientes.
Aliás, para falar de coisas mais coletivas, né, de falar da cultura, essas normas culturais, morais, nós somos construídos pela cultura literalmente, como você já deve saber, né? Pela língua, por exemplo, né, quando a gente nasce numa certa cultura, a gente aprende uma língua e é um jeito de pensar. Quando você estuda outra língua, que não a tua língua materna, você aprende um outro jeito de construir a realidade, construir a lógica. Então, as culturas nos constroem, como já dizia Vygotsky, mas a gente também se relaciona de uma forma dialética com elas, ou seja, a gente também constrói e modifica as culturas, né? E as culturas trazem normas, trazem valores, né? E isso orienta a nossa percepção de uma forma não consciente. Então a gente faz julgamentos morais intuitivos, a gente avalia as coisas a partir de processos que são coletivos. Também os efeitos grupais, os valores que os grupos têm, né? Nós pertencemos a grupos e muito do que nós somos tem a ver com essa coisa de estar adaptado aos grupos, nós precisamos pertencer aos grupos. Você sabe que nós somos seres gregários, nós somos... nos é muito importante pertencer a grupos. Tanto que quando a gente é excluído de algum grupo, ou tem alguma chance de ser excluído de algum grupo, a gente se sente bastante ansioso. Porque a gente aprendeu ao longo de milhões de anos que pertencer a grupos é sinônimo de sobrevivência, de proteção, de parceria sexual, né, de relações afetivas, de relações sociais, enfim, tudo isso que é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Nós também somos mediados por valores econômicos, ainda que a gente não se dê muita conta disso, né? Muito do que a gente vive tem a ver com o jeito que a nossa economia funciona. A economia não influencia a gente apenas no sentido das coisas que a gente precisa fazer para ganhar a nossa sobrevivência, né? Das metas que a gente estabelece, mas também dos valores que a gente tem enquanto vida. Então, tudo isso a nível não consciente, nos molda a percepção, nos molda o jeito de funcionar, e pode-se dizer que isso é um tipo de intuição. Saindo desse processo mais coletivo, mas sempre com a influência dele, a gente tem então a intuição cognitiva. Aqui a gente vai falar de percepção não consciente, de memória não consciente, de aprendizado não consciente. Então, o que a gente está percebendo agora é moldado pelo inconsciente. A maior parte das coisas que a gente percebe, a gente não está consciente de que as percebe, de que elas nos influenciam. Podia dar os exemplos mais clássicos de percepção subliminar, né? Então, muitos elementos que influenciam a nossa forma de ser não são perceptíveis à nossa consciência. Aliás, o que a gente percebe conscientemente é o mínimo do mínimo do mínimo. E a gente aprende também muito mais de forma não consciente. Então, agora você está assistindo esse vídeo e você está sendo influenciado por essas coisas que eu estou dizendo para você. Mas você não está percebendo o quanto que isso está mudando o teu jeito, o quanto você está aprendendo. A maior parte das coisas que você está aprendendo com este vídeo, você está aprendendo num nível não consciente. Mas você pode mudar depois a tua percepção, os teus valores, a tua forma, as tuas crenças. Você pode mudar o teu comportamento por este vídeo que você está assistindo, mas você muda lá depois e você não lembra que foi esse vídeo. Ou seja, a gente aprende de forma não consciente e modifica a nossa forma de funcionar. Então estou falando de percepção implícita, é um outro nível, um outro tipo de intuição. Um outro nível ainda mais complexo, ou talvez até mais sutil, é difícil da gente falar isso, né? É um nível de intuição anômala. O nome não é muito bonito, ou intuição psíquica mais elegante, ou não local, que alguns pesquisadores gostam de chamar também. Aqui a gente está falando de alguns fenômenos que parecem transcender tempo e espaço. Seria possível para você que está me assistindo entrar num contato, de repente, telepático com uma pessoa querida sua à distância? Já aconteceu uma experiência dessas contigo? Em particular, pessoas que você tem vínculo afetivo? Por exemplo, mãe e filho, pai e filhos, ou entre irmãos, né? Entre gêmeos, por exemplo, há estudos muito interessantes nessa área, né? Sem que as pessoas tivessem contato sensorial. É possível que haja esse tipo de intermediação? Estudos sugerem que sim, estudos experimentais, essa é uma das áreas que eu mais pesquiso, inclusive, né, sugerem que sim. Seria possível para a gente acessar o futuro, diretamente o futuro, não é ficar pensando no que
vai acontecer. A gente adora pensar no futuro, planejar o futuro, isso é muito importante para a nossa sobrevivência fazer isso, correto? Mas eu não estou falando dessa tentativa quase que contínua nossa de prever o futuro. Estou falando de acessar diretamente o futuro. Seria possível conseguir fazer isso? Se sim, isso estaria aqui agora no presente? Se sim, isso estaria na minha cognição, no meu corpo? Como que funciona isso? Bem, a gente vai aprofundar mais isso na sequência, mas esse é um tipo de intuição, que a gente chama então de intuição não local. Ela envolve então percepção extrasensorial, que é uma forma da gente interagir com o nosso organismo, com outros organismos, com o meio ambiente sem os sentidos sensoriais, ou de transcender a relação de tempo que a gente tem com a realidade. É uma área muito, muito bacana, né? E é uma das áreas mais intrigantes. E eu quero terminar, então, com o último tipo de intuição, que é uma intuição mais existencial. Talvez a intuição, e quando eu digo talvez, aliás, todas essas áreas a gente não tem certeza nenhuma, até porque trabalha com ciência, né? Quando a gente trabalha com ciência, a gente tem que aprender a lidar com a dúvida, não com certezas, né? Talvez a intuição seja também um mecanismo que nos traga, nos ajude a perceber o nosso sentido de vida. E quando eu digo sentido de vida, é aquilo que, poxa, a partir daquilo você se sente uma pessoa com valor, você deixa alguma coisa para outras pessoas, você faz coisas que transcendem a tua própria existência. E sentido de vida pode ser qualquer coisa e varia muito de pessoa para pessoa. Talvez o sentido da vida seja acessível através dos processos intuitivos. É um palpite que a gente tem, né? E aí a gente está falando também de experiências. Às vezes as pessoas têm experiências muito bacanas, às vezes espirituais, místicas, religiosas, e a partir dessas experiências o sentido da vida delas modifica para sempre. Não sei se você já teve uma experiência desse tipo. Eu já tive algumas, né? Depois de alguns segundos dessa experiência, a pessoa, ou eu, no caso, fica completamente diferente, tem uma percepção diferente da própria realidade, do que busca na sua própria vida. Muito bem, algumas funções da intuição para a gente terminar esse primeiro vídeo, até porque o horário já está passando aqui, eu tinha me proposto em torno de 12 minutos, já estamos com quase 17, né? Criação intuitiva. A intuição serve para a gente criar, inovar, inventar coisas, e por conta disso ela é muito importante nas organizações, aliás, ela é muito valorizada nesse meio, né? Previsão intuitiva, tanto de coisas positivas, nas quais você então se aproxima para ter algum benefício, como de coisas negativas, e a intuição serve às vezes para a gente, com uma certa frequência, e muito importante, para a gente evitar coisas negativas. Talvez já tenha acontecido de você sentir que não deve fazer algo, não fazer e se esquivar de algum problema. Ou o contrário, você sente que não deve fazer, não, né, faça assim mesmo, ou seja, isso é coisa da minha cabeça, vou fazer, e aí se dá mal e tem uma experiência difícil, né? A intuição, como eu já falei, é muito importante na tomada de decisão, também na solução de problemas. Além de evitar problemas, a gente também pode usar a intuição para resolver problemas. Ela é importantíssima nos relacionamentos, que, principalmente a partir da comunicação, que ela se dá de uma forma muito mais não consciente do que consciente. Estou falando aqui, por exemplo, da comunicação não verbal, né? E a orientação pessoal e até mesmo profissional também pode ser mediada por processos intuitivos. Então, falei um pouquinho da intuição para vocês, e eu quero terminar com um exemplo bem simples de uma aluna minha, que há alguns anos atrás relatou para mim: professor, eu estava indo para casa de ônibus e eu comecei a passar mal. Me senti mal, e eu só pensava em descer do ônibus, mas eu não podia descer do ônibus, professor, porque se eu descesse, eu moro na cidade industrial de Curitiba, se eu descesse do ônibus, eu ia ter que ir a pé, ia levar várias horas, porque eu não tinha dinheiro para pagar outro ônibus. Mas eu comecei a passar mal, coração disparou, respiração, e eu só me imaginava descendo, e eu puxei a cordinha, naquela época tinha cordinha, que eu entreguei já a minha idade, né? E desci do ônibus e me senti aliviada. Quando desci do ônibus, eu olhei o ônibus indo. E na quadra seguinte, professor, esse ônibus foi batido por um caminhão do lado onde eu estava. Eu não sei se eu teria morrido, se eu teria me machucado, não sei. Eu só sei que eu me senti aliviada e fui feliz da vida embora. Levei mais de 2 horas para chegar na minha casa, mas fui tranquilamente feliz da vida embora para minha casa. Este é um exemplo de intuição, existem vários exemplos, muitos relatos. Para você ter uma ideia, 85%
em levantamentos que a gente tem feito com os colegas da Universidade de São Paulo, onde eu participo de um grupo de pesquisa, relatam ter experiências intuitivas desta natureza, não local, ou seja, relacionado, por exemplo, às percepções extrasensoriais. Isso é muita gente tendo essas experiências. Óbvio, ter essas experiências não quer dizer ter os fenômenos, porque a gente se engana também. E é importante, a gente vai ter um encontro específico, né? Um vídeo específico para falar dos enganos. Mas é isso que eu tinha para hoje, então eu agradeço a tua audiência, né? Se você gostou deste vídeo, divulga com outros colegas, curte aí e parte para assistir o próximo que vai ser amanhã, ok? Muito bacana eu estar contigo, vamos seguir juntos interagindo.